E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série de História das Heresias. E hoje nós temos uma heresia já no período medieval que causou seu impacto, teve as suas dificuldades, mas na verdade era uma certa reprodução de muitos modelos que a gente já tinha visto na Idade Antiga. Quer saber qual é essa heresia? Fica comigo até o final desse vídeo, que nós vamos falar hoje sobre o bogomilismo. Aproveito para te fazer um convite muito especial. Um novo ano está começando e, com isso, vai começar também a nova turma do curso livre de teologia e também da pós-graduação livre de Novo Testamento. É claro que você pode aderir e entrar nas turmas a qualquer momento, que você consegue acompanhar as aulas. Mas se quiser aproveitar essa ocasião, o momento é esse. Clica ali em Seja Membro e no plano Café Completo de R$ 29,99 dá direito ao curso livre em teologia. Se você quiser fazer os dois cursos pagando pouquinho, é só escolher o plano Café Master. É só R$ 49,99 e você tem acesso aos dois cursos. É imperdível. Faça sua adesão hoje mesmo, que já tem conteúdo lá te esperando. Bogomilismo, que nome difícil esse, né? Que nome complicado esse. Esse nome tem origem ao Bogomil, uma região da Bulgária, onde provavelmente começa esse segmento, onde ele se estabelece e onde ele se torna mais forte, embora já seja um segmento que não exista mais e que já foi superado já há alguns séculos, né? Como frequentemente temos visto aqui na história das heresias, muitos desses movimentos eles têm a características de ser dualista, de ser sectário, e é claro, também é muito comum em movimentos assim o uso da violência por parte da igreja para tentar combatê-lo. É claro que isso é bastante lamentável, né? Mas estamos falando de um contexto totalmente diferente. Mesmo assim, a violência não se justifica com quem pensa diferente. Medidas eclesiásticas teriam sido suficientes, talvez, mas a mentalidade do passado era outra, né? Até hoje tem gente que gostaria de fazer isso, você imagina lá na antiguidade ou na idade medieval. O bogomilismo tem suas origens na pregação de um homem chamado Constantino, que não era o imperador lá tão famoso do século IV, tá? Esse bogomilismo era da cidade de Mananilis, que ficava na Armênia, na região da atual Armênia, lá no leste europeu. O Constantino, ele viveu em meados do século VII, anos 600 e pouco. Você já tem aí uma noção bem clara de que não estamos falando mais da antiguidade. Já estamos aí no período medieval, né? Esse bogomilismo, essa pregação, buscava recuperar a pureza da igreja paulina, que eles consideravam que já tinha sido perdida naquela altura do campeonato. Consequentemente, isso faz com que eles fossem um movimento sectário e um movimento purista também, que era uma característica razoavelmente comum desses movimentos, né? Eles se viam como aqueles que recuperariam a pureza da igreja, e nós estamos falando de uma época que havia uma única igreja, né? Não havia denominações, nada disso, tal, mas eles vão vendo como Montano fez isso lá no passado, o bogomilismo também, outros também o fazem, de tentar recuperar uma pureza espiritual da igreja que eles consideram que já havia sido perdido por parte da igreja oficial, da igreja institucional. E olha que na época do Montano, que eu já fiz um vídeo aqui, nem institucionalização ainda tinha, né? É uma certa tendência a um fanatismo, embora o termo não seja tão usado para aquela época,
mas toda corrente fundamentalista, fanática, se enxerga como alguém que recebeu uma revelação de Deus, como foi separado por Deus, né, para reformar a igreja que estava, para trazer luz àquela igreja, né, ou para abrir um novo caminho, porque foi chamado e levantado por Deus, e um caminho que vai superar as dificuldades iniciais. É uma característica de movimentos que são fanáticos, e até hoje a gente ouve isso como se Deus dependesse de uma pessoa, de um ministério, de uma igreja, de um segmento especificamente, né? O bogomilismo rejeitava o uso de imagens nas suas liturgias, que já era muito praticado na igreja ocidental, e também rejeitava o Antigo Testamento. Para eles, a escritura do cristianismo era apenas o Novo Testamento, e isso tem a ver com uma tendência gnóstica, ou com uma tendência dualista, que é melhor, né? Eles eram profundamente dualistas, desprezavam o corpo, desprezavam a matéria e tudo que estava relacionada com essa parte material, com essa parte corpórea do ser humano. Praticavam abstinências, eram contra o casamento, eram celibatários, né? Porque eles entendiam que a relação sexual era uma prática perniciosa, era uma prática pecaminosa, imoral, né? Infelizmente, tantos ainda pensam isso hoje, e eles praticavam o celibato, eram contrários ao casamento e também eles eram vegetarianos. Eles acreditavam que comer carne também era algo antinatural e que não deveria ser praticado por esses seguidores, né? E aí nós temos um detalhe. É claro que a igreja oficial tenta perseguir, tenta sufocar o bogomilismo, mas esse segmento, né, os seus adeptos, eles eram guerreiros muito capazes. A região que eles viviam fez com que eles tivessem que se preparar militarmente, e não por uma leitura religiosa, mas por causa de invasões que haviam naquela região, né? Um pouco antes, ali no século VI, já no século VII, principalmente, tem a invasão islâmica no leste europeu, que fizeram com que os bogomilitas e o pessoal daquela região fosse hábil militarmente. E aí é claro que isso dificultou bastante as perseguições em relação à igreja, né? O Papa Gregório IX chega a convocar uma cruzada contra eles, e depois de tantas insistências, de tantas tentativas por conta da igreja que tentava sufocar esse movimento, eles acabam conseguindo, e o bogomilismo é praticamente acabado já nesse período, né? Mas alguns desses seguidores conseguem resistir, e na região que hoje pertence à atual Bósnia, o bogomilismo sobreviveu até o século XV, até as portas da Reforma Protestante, né? Claro que grande parte do movimento foi se acabando ao longo do tempo, foi sucumbindo diante das perseguições, mas teve segmentos que resistiram até o século XV, e depois não se tem mais conhecimento desse segmento religioso depois do século XV. Então, tudo nos leva a crer que foi o máximo que eles conseguiram chegar, e depois daquela data eles foram se acabando definitivamente, né? Enfim, essa é uma análise, um pensamento de uma manifestação religiosa que na maioria das vezes é desconhecida, deixada de lado, faz parte também da história das heresias, daqueles movimentos que são considerados heréticos por parte da igreja, faz parte também da história do cristianismo. Se você gostou, deixa aqui a sua curtida, inscreva-se no canal, e em breve a gente volta para mais um Café com Teologia.